eu abri a minha casa para ter uma célula de criança. E quando a líder de criança chegava em casa e eu liderava essa célula, e aí criança naquela euforia, eles faziam barulho, eu ia lá, parava a minha célula, ia lá na célula de criança. Dá para vocês falar mais baixo o que está acontecendo, a célula ali de adulto? Então eu tinha isso mesmo, né? E a tia Fabiana, ela olhava assim, ficava meio triste, mas era a forma que eu enxergava, né? E a pastora Cintia insistindo, teve uma vez que ela ligou na minha casa e falou assim: minha irmã, você vai ser uma pastora. É a última vez que eu falo para você. Você precisa vir para o Ministério Infantil. E naquele dia eu não respondi nada para ela, desliguei o telefone e chorei muito. E eu sempre fui muito submissa, né? Mas naquele dia eu chorei muito, falei: Senhor, eu não tô me submetendo à minha pastora. Então eu preciso tratar o meu coração, né? E ou eu trato meu coração, ou eu saio da igreja. Eu me lembro que naquela semana eu fiquei sabendo que ela ia fazer um discipulado. E eu fui nesse discipulado. Tinha poucas pessoas nesse discipulado, tinha umas 4 pessoas. E ela ministrou sobre paixão. E aí ali eu fui muito tocada por Deus. Naquela mesma semana, a tia Fabiana tinha deixado a célula de criança. E eu estava fazendo a célula de adulto e as crianças chegaram para a célula e não tinha líder. E aí eu me lembro que elas estavam fazendo barulho e eu comecei a ministrar na célula de adulto. De repente, ficou silêncio. Aí foram embora, eu pensei, né? Foram embora, passaram aqui e eu nem vi. Quando eu cheguei lá, aí a minha filha, que de 5 anos, ela tinha sentado as crianças e ela estava fazendo assim. E elas estavam, na hora ela tinha colocado a mãozinha no coração. E eles estavam no momento da adoração. E aí o Senhor falou comigo. Naquela hora, a Fabiana não estava aqui distraindo essas crianças, mas ela estava ministrando na vida delas. E o Senhor falou comigo: até quando? Até quando você vai resistir ao seu chamado? Eu me lembro que eu voltei para a célula de adulto. E eu chorava muito, os irmãos não estavam nem entendendo o que estava acontecendo. E eu terminei a célula. Falei: Senhor, eu vou obedecer a esse chamado. E no mês seguinte ia ter uma conferência em Goiânia. E eu estava desempregada, né, na época. E eu me lembro que eu falei: Senhor, eu comecei a orar. Eu falei: eu quero estar lá. Eu quero estar lá, eu quero estar lá, eu quero estar lá. Começou a vir algo no meu coração. E eu me lembro que eu comecei a orar, pedi pro Senhor que eu queria estar lá. Falei com meu esposo, ele disse que não tinha condições de me mandar. E eu comecei a orar: Senhor, o Senhor vai mover, eu vou estar lá. E eu me lembro que eu tinha entrado no Ministério Infantil, só tinha participado de um discipulado e falado para a pastora que eu queria obedecer ao Senhor. E no último dia, acho que foi na quinta-feira, as pessoas iriam na quarta-feira, nós tivemos uma reunião e no final da reunião ela me chamou e falou: Leda, você vai para Goiânia porque eu sinto, minha irmã, que você tem um chamado de Deus com as crianças. E ela pagou para mim. Eu fui. Irmãos, Deus me virou do avesso. Deus me virou do avesso daquele lugar. E eu entendi. E aí depois dali eu comecei a liderar a célula. A tia Fabiana
saiu da célula, até então nós tínhamos uma célula na minha casa, eu comecei a liderar. E começou a criar uma paixão tão grande no meu coração que eu queria liderar em todos os bairros, mas eu era sozinha naquela cidade. Mas a célula da minha casa tinha 23 crianças, onde nós não conseguíamos mais, né? Aí multiplicamos. Eu liderava 3 células de crianças porque eu não tinha líder. Então eu liderava 2 células de adulto na semana e 3 de criança. E comecei nesse processo de liderar a célula lá na cidade de Jandira e a paixão que estava no coração da pastora Cíntia me influenciou, aonde eu influenciei outras pessoas. Nossa, o meu maior desafio hoje, né? Eu acho que é continuar, primeiramente, a influenciar as pessoas de hoje para elas acordarem e saberem que nós somos totalmente responsáveis por essa geração, porque tem muitas coisas que nós temos que fazer, mas sozinho você não consegue fazer. Então, o maior desafio é que as mulheres realmente entendam esse processo e que nós somos responsáveis por essa geração. E segundo, é alcançar... Não, Deus fala que Ele tem uma nação para nós, né? Mas o meu desafio hoje é ganhar, né, a cidade de Osasco. Todos os bairros têm uma célula de criança, a cidade de Jandira, né, onde eu fui implantando células de Barueri, de Carapicuíba. É alcançar o maior número de crianças em menos tempo possível, porque o diabo ele trabalha muito rápido. E eu tenho em casa, né, uma experiência com isso, porque eu vejo a dificuldade do meu filho. Hoje ele vai completar 20 anos. E a diferença da Isabela, ela tem convicção do propósito, do chamado na vida dela. Convicção. A Isabela, se pergunta para ela, ela tem na ponta da língua o que ela quer. Eu vou liderar, eu vou ser uma discipuladora, eu vou ser uma pastora. Não tem problema só a Isabela com o mundo. Agora, com o meu filho, foi um processo. Porque ele acabou experimentando as coisas do mundo, né? E eu acho que chegou muito tarde, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que inculcar, né? E é na infância. Já com meu filho de 19 anos, foi muito mais difícil o processo. Por quê? Porque eu não inculquei. Porque o tempo da oportunidade, que é na infância, eu perdi.